Olá, bom dia a todos. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Igor, tudo bem? Tudo bem, Espero o senhor? encontrá-lo bem. Eu estou ótimo. Bom dia, prezada Luana, tudo bom? Bom dia, professor. Bom dia, Rayane, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Pelo menos no meu relógio aqui, acabou de virar 10h30. Acho que o Christian está entrando agora. Vamos recepcioná-lo para a gente poder começar aqui a nossa sessão. Olá, Christian, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. E você, como está? Tudo certo. Tá joia. Então, vamos dar início, né, à nossa sessão. Igor, tudo bem? Posso conduzir por aqui? Tudo bem, professor, pode conduzir. Tá ótimo. Então, vamos lá. Agora são 10h31, vamos dar início à sessão. E essa nossa sessão, a gente tem dois temas, né, específicos. Temos manuscritos de dois temas. O primeiro, varejo, omnichannel, serviços, franquia e B2B, além do redes sociais mediadas, ambientes e dispositivos digitais. Estamos aqui na sala número 26, sessão das 10h30. Eu sou o professor Diego Nogueira Rafael, vou moderar a sessão, conduzir a sessão. Eu sou professor da Universidade Federal de São Carlos, campus de Sorocaba, e temos o Igor Jordão Cruzeta, lá da ESPM. É um prazer conhecê-lo, Igor. Eu acredito que a gente não tenha se cruzado ainda pessoalmente, você pode me corrigir por gentileza se eu estiver enganado. E temos também a assessora suplente do Igor, que também está aqui, a Rayane Sena de Oliveira, lá da Universidade Federal de Pernambuco, e aos quais eu agradeço muito o suporte, né? Eu espero que a gente conduza uma sessão aí super rica, super tranquila, para que a gente aprenda muito com todos esses trabalhos que a gente tem a serem apresentados, tá bom? Por ordem, né, dos trabalhos aqui no nosso sistema, a gente tem o primeiro, de número 1721, Country of Origin on B2B Automotive Aftermarketing, a Scoping Review, do Igor Cruzeta e do Márcio Júnior, ambos lá da SPM. Esse é o primeiro trabalho. O segundo, de número 1815, Embaixadores do Perigo, uma análise retórica de padrões persuasivos na publicidade de apostas online em parceria com mega influenciadores, dos autores Luana Silva, Maria Vitória Silva e professor José Xavier Filho, todos da Universidade Federal de Pernambuco, e inclusive a Luana já está aqui. Vou identificando aqui para a gente seguir. E por último, temos três manuscritos, né, nessa sessão: o de número 2255, Atributos da Experiência com Tecnologias de Autoatendimento e sua relação com a formação de comunidades de marca, dos autores Christian Tomazelli, que já cumprimentamos, e do Alexandre Silveira, ambos da FURG, Universidade Federal do Rio Grande. Então, sejam todos bem-vindos. Se tudo bem, se todos concordarem, a gente segue nessa sequência, se não houver objeções, e a gente também poderia assistir, né, todas as apresentações e, ao final, fazer uma discussão integrada, inclusive tendo em vista que temos somente 3 artigos. Acredito que teremos até
pouco mais de tempo do que o habitual, né? Do que as sessões de 4 artigos. Tudo bem por todos? Vocês sugerem de alguma forma diferente? Eu também estou super aberto aqui para seguirmos da forma que a comunidade entender ser adequado. Por mim, tudo bem. Bom dia a Beleza. todos, é um prazer conhecê-los. Só um detalhezinho que eu estou enfrentando uma pequena instabilidade na minha internet. Pode ver que a câmera está fechando um pouco. Eu acredito que, como eu sou a segunda, dá tempo de corrigir, mas caso não, eu peço para ficar como terceira para não atrapalhar a apresentação. Mas acredito, espero eu, que daqui para que o primeiro trabalho seja apresentado, eu consiga ter resolvido, tá? Maravilhoso, Luana. A princípio, não se preocupe com isso, tendo em vista que eu, pelo menos, te ouço muito bem, até te vejo bem, assim, aparentemente está dando certo e a gente se adapta tranquilamente a essas questões técnicas, não tem problema nenhum. E Ótimo, muito obrigado obrigada. por nos avisar, tá ótimo. Então vamos lá. De antemão, eu vou passar a palavra para os autores do primeiro artigo. O Igor está a postos. Então, Igor, por gentileza, quando você tiver a postos, pode aí apresentar naturalmente e fazer a sua arguição. Eu vou, no geral, pessoal, contar aqui os 15 minutinhos, né, que são protocolares. Se os autores quiserem que a gente dê um alô aqui, né, que a gente avise 1 minutinho, 2, 5 minutinhos antes, é só me pedir que eu faço esse trabalho com certeza. E se não, a gente segue nos 15 minutinhos, como a gente tem só 3 manuscritos, acho que, sem dúvidas, na verdade, a gente vai ter tempo suficiente para fazer aí todas as apresentações e ter tempo para uma discussão bem rica. Então, a palavra é sua, Igor. Muito obrigado mais uma vez pela apresentação, inclusive pelo apoio aqui na sessão. Obrigado, professor. É um prazer conhecê-lo. Obrigado a todos por estarem presentes. Queria só contextualizar um pouquinho o que é esse trabalho, né, e por que foi executado. Eu concluí agora o mestrado na SPM, agora em março, tá? E esse trabalho, ele foi o começo da minha dissertação. Então, eu tinha uma ideia de pesquisa que era Counter-Orange no automotivo. Eu sou da indústria automotiva, né? Eu sou acadêmico um pouco tardio, tenho mais de 15 anos na indústria e nos últimos anos que eu resolvi dedicar um pouco mais à parte acadêmica. E aí eu resolvi estudar o Counter-Orange por trabalhar muito tempo com comércio exterior, tá? E aí focado no produto brasileiro mesmo. Então a ideia foi primeiro ver como que estava a literatura, né? Então por isso que a gente conduziu essa revisão de escopo para identificar um gap dentro desse universo do Counter-Orange, tá? Do país de origem. Então, para contextualizar rapidamente, o país de origem, né? Ele acaba sendo, aqui é um trabalho que eu cito, é o primeiro trabalho seminal de país de origem, não é o primeiro trabalho, mas é o primeiro seminal, que ele é uma revisão, Bill Keynes de 82, e daí ele vai revisando tudo que se publicou até a data, e ali o país de origem já era visto como um atalho mental para avaliar a qualidade percebida dos produtos. Mais para frente também isso foi expandindo e ele foi visto como algo que pode gerar uma imagem positiva na marca, também na avaliação da marca e, claro, na intenção de compra, né? Se é melhor, eu vou tender a comprar mais aquele produto. E aí ele foi estudado de diversas formas, né? Então, por isso que a ideia de fazer essa revisão de escopo para tentar encontrar um gap para a minha dissertação. O aftermarket automotivo, por sua vez, a gente tem a indústria automotiva aí como uma das mais importantes mundialmente, né? Ela emprega dentro de toda a sua cadeia cerca de 10% da população mundial ativa, né? E economicamente de força de trabalho, isso não só nas montadoras, mas em toda a cadeia, Tier 1, Tier 2, todo aquele pessoal que compõe, porque a montadora realmente ela só monta o veículo, todos os componentes, tudo que é feito, são feitos em várias formas e de uma maneira muito globalizada, hoje mais do que nunca, né? Então a gente tem aí montadora chegando aqui ao Brasil, basicamente trazendo todos os componentes importados e só, a gente fala, só apertando parafusos aqui.
Então, é um setor muito complexo, assim, que vem de todas as partes. E o aftermarket, ele é o quê? Ele é a reposição. Então, eu comprei meu carro, comprei meu veículo, não só carro, caminhão, ônibus, tudo, e eu vou ter itens de desgaste, vou ter itens de manutenção, pneus, rodas, palhetas, óleos lubrificantes e todos os componentes do veículo que vão ser aplicados ali. E é uma venda muito no B2B, né? Porque, veja, dificilmente você vai numa oficina, numa reparação e você quer escolher a origem do produto que você vai colocar no seu carro. No máximo, você vai ver se é chinês ou não, e você não presta tanta atenção por isso. Quem presta mais atenção é o comprador industrial ou o comprador corporativo ali do distribuidor, da mecânica que está ao longo dessa cadeia de fornecimento. E aí, essa pesquisa, então, ela vem para... A gente tem pouquíssimos estudos de counteravoyage no B2B, e aqui eu já cito a professora Giraldi da USP, que é uma das maiores pesquisadoras a níveis nacionais do país de origem, e também o que se pesquisou na indústria automotiva estava muito focado na marca do carro, nunca para a peça, o componente, essa coisa, ainda que o componente movimente aí grande parte da economia. Então, a pesquisa quer descobrir como que o país de origem está endereçado nesse contexto do B2B automotivo, tá? Então, uma curta revisão de literatura até foi uma coisa que eu acabei incluindo depois. Tem algumas revisões de escopo que nem colocam uma revisão de literatura, porque você está realmente fazendo a revisão para levantar o que tem, mas eu coloco aqui uma revisão de literatura com alguns trabalhos relevantes ao longo, né, da pesquisa em país de origem. O primeiro de Bill-Keynes, ele tem ali a compra industrial como o país de origem como relevante para a compra industrial, então daí os compradores industriais eles passam a ranquear a qualidade dos produtos, e isso existe até hoje, tá? Foi identificado ali em 82, mas eu, na minha carreira profissional, passei muito por isso, então o produto brasileiro ele é tido como um produto, nesse quesito, né, de segunda prateleira. Você tem a primeira prateleira com Estados Unidos, Japão e Alemanha, nacionalmente, mundialmente reconhecidos ali como grandes produtores de veículos e de partes. E daí você tem uma segunda prateleira que está aí, talvez Hong Kong, Brasil, Turquia, a Índia chegando ali, Espanha, Itália, França, e daí a terceira prateleira com China, Índia e alguns outros países, tá? Mas ainda assim, esse estudo já indicava um gap ali no B2B, era tudo muito focado no B2C. Aí a gente tem os estudos subsequentes, esse é muito importante da Janaína Giraldi, um estudo nacional, né? E aí ele é muito estudado no B2C, mas pouco explorado ainda no B2B, né? Novamente esse achado. E um estudo de Lu et al., que daí foi uma meta-análise muito grande, áreas inexploradas, e aí coloca novamente compradores industriais, investidores, serviços, mercados digitais, e chama atenção para uma generalização. E aí, novamente, que eu jogo para esse meu gap de pesquisa de você olhar o B2B, porque é muito no B2C e você não pode acabar generalizando, porque tem comportamentos distintos ali. Embora existam algumas coisas compartilhadas, mas o comprador industrial ele ainda é diferente do comprador final, é muito mais inclinado a números, a resultados, etc. Tá? Estudos mais recentes, então daí a gente já passa a avaliar mais a imagem do produto e do país, então desvincula, né, aquela coisa. Então, eu tenho uma imagem boa da Alemanha, mas talvez isso não possa ser atribuído a todos os produtos, e isso fica muito mais sensível em países subdesenvolvidos. Por exemplo, tapetes turcos são muito bem reconhecidos mundialmente por serem de extrema qualidade. Mas será que eu vou ter uma qualidade, por exemplo, peças de carros turcos ou outras coisas? Talvez isso não se expanda dessa forma, e daí começa a se fazer essa distinção na pesquisa, tá? E aí o trabalho mais recente do Crespo, e aí já no B2B, ele coloca já a questão de
confiança, comprometimento, satisfação, lealdade, que eram coisas que ainda não estavam mais exploradas. Então, a gente já vai para um campo mais subjetivo, aí falando no B2B, tá? O que que eu fiz, então, né? Uma revisão de escopo, a gente usou o Prisma, né? O SCR. A ideia era mapear mesmo a literatura existente e usamos ali o Scopus e o Web of Science por serem as mais conhecidas e as mais recomendadas para esse tipo de pesquisa, né? Aqui nessa tabela é como que a gente trabalhou, então a gente tinha palavras-chave principais: Industrial Marketing, Country of Origin e Automotive, né? E aí a gente, para expandir, colocou ali sinônimos ou palavras equivalentes, né? Como B2B, Marketing B2B, Marketing Organizacional, né? Country Brand, COO e Auto Parts também para trabalhar com automotivo. Ficou essa string bem grande, né? A gente considerou só papers em inglês, tá? E aqui, como que a gente fez o flowchart? Então, foram 142 artigos, primeiramente, encontrados, um só no Web of Science, que já estava no Scopus, então ele já foi de cara removido. Depois a gente começou a fazer um screen, e aí muitos já não eram relevantes, porque às vezes cita alguma coisa de automotivo na revisão de literatura, né? Como a gente fez uma pesquisa por tudo, mas aí o trabalho não tinha nada a ver com isso, restando 53, e daí esses 53 a gente fez uma leitura aí de introdução, de conclusão mais a fundo para ver o que, que era realmente relevante. Muitos também não eram automotivos ou não eram B2B, né? Novamente, aquele gap do B2B, e daí a gente ficou apenas com 4 artigos que realmente cumpriam todas as características de ser país de origem, trabalhar a indústria automotiva e trabalhar o B2B, tá? Aqui eu trago os artigos, então, que foram identificados. Então, o primeiro é o Callahan, 2006, né? Ele tem ali, ele trabalha a percepção de compra dos compradores ali dos Estados Unidos e Canadá, e olhando Estados Unidos, Canadá e México. É interessante colocar o México, porque existe uma distinção de como um país desenvolvido e o em desenvolvimento é visto, né? E aí ele já chama atenção para o etnocentrismo. Então, tanto o americano quanto o canadense têm um etnocentrismo muito grande, eles acham que o produto deles é melhor que o do outro, e também não gostam muito do produto mexicano, né? Então, indicando aí um xenocentrismo contra o país em desenvolvimento. O segundo, o Lockstorm et al., então ele trabalhou a integração, né, de fornecedores chineses na indústria automotiva, e ali ele já coloca como principal problema ali nessa adequação das indústrias que estavam montando base lá, era a integração cross-cultural. Então, já uma dificuldade ali no sentido de que, apesar de ser economicamente viável, as barreiras culturais eram um problema. E daí a gente tem essa dupla, Slater e Jacob, com 2 trabalhos, os dois no Industrial Marketing. Primeiro, ele coloca o uso de estereótipos, né, muito comum na parte de país de origem. Então, isso é uma coisa que no B2C já existia. A gente cria estereótipos mentais, no sentido literal da palavra mesmo, para avaliar um produto, e isso também acabou ocorrendo no B2B, mesmo com o comprador industrial acaba fazendo isso. E segundo, ele acabou desenvolvendo, com base nesse primeiro trabalho, no segundo eles desenvolveram uma escala para validar a imagem, né, que o fornecedor tem, a imagem país do fornecedor, e usou ali uma indústria automotiva, o setor automotivo, para fazer essa validação. E aí a gente chega aos insights principais, que é onde eu queria o gap da minha dissertação, que ele aparece muito em estudos de supply chain e comportamento de consumo, mas o comportamento de consumo ainda numa maneira muito objetiva, numa maneira muito pragmática ali do que é o comportador, do que é o comprador. Ainda tem um gap de cultura, processo decisional, trademark, brand e o counterfact, que era um tópico um pouco mais recente no B2C, mas que é inexplorado no B2B, que é quanto mais eu gosto de um país, eu talvez tenda a comprar mais daquilo. Já é uma parte mais emocional, mais afetiva mesmo, né? E confirmando que no B2B, o país de origem ainda tinha limitações e ainda coisas para se explorar
na literatura e na pesquisa, tá? Aí algumas referências aqui, então basicamente foi isso a pesquisa que foi realizada, né? O paper é muito mais extenso, eu não queria me estender muito aqui na apresentação, tá? Obrigado a todos e é isso. Bom, muito obrigado, Igor, por nos possibilitar, né, a sua apresentação. Parabéns aí pela Obrigado. trajetória no mestrado, né? Parabéns pelo resultado aí dessa pesquisa. Segundo você, uma pesquisa inicial lá na sua fase de mestrando, então parabéns por isso. E se vocês me permitirem, se tudo bem, a gente continua com as apresentações e a gente faz uma discussão geral ao final. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então vamos lá, vamos seguir para os próximos artigos, né? Os próximos autores. Então, o próximo artigo são de autoria da Luana Silva, Maria Vitória Silva e professor José Lindenberg Filho. A Luana está a postos? Luana, você que vai apresentar? Eu acho que a sua tela ainda está sendo compartilhada, tá, Igor? Se você puder tirar para nós, por gentileza, assim habilita o próximo também. Não sei se a gente consegue desabilitar também, mesmo você compartilhando. Vamos seguindo. Eu não sei se a Luana está com aquele problema de instabilidade, né, que ela citou. Foi bom ela ter comentado. Assim, a gente segue para o artigo seguinte e, na sequência, a gente retoma o artigo da Luana, tudo bem? Então, Christian, acredito que você esteja a postos, Christian. Se sim, por gentileza, pode compartilhar sua tela, pode se preparar para a gente poder ter aí a sua apresentação. Ok. Igor, se tu puder tirar o teu compartilhamento, então, te agradeço. Já vou preparar aqui. Tá aparecendo o meu ainda? Para Sim. mim, sim, Igor. Eita. Eu acho que se você clicar lá em Share mesmo, lá no centro, eu acho que deve ter um... Isso, agora sim. Agora foi. Agora foi. Muito obrigado. Estão vendo a minha apresentação? Estamos Sim. vendo, Christian. Tá. Então, para introduzir assim, né, falar um pouquinho sobre mim rapidamente. Eu faz algum tempo que eu me formei em administração, né? Fiquei um tempo apenas trabalhando assim fora das atividades aí da academia, né? Então, recentemente comecei o mestrado aí na FURG. Então, esse foi o meu primeiro artigo. Agradecer aí pelo convite, a oportunidade de estar apresentando, tá? É a primeira vez também que eu apresento um artigo num evento como esse. E o artigo, então, ele é sobre os atributos da experiência com tecnologias de autoatendimento, chamados SSTs, e sua relação com a formação de comunidades de marca. Tá? É uma revisão sistemática da literatura. Então, o meu orientador, né, o professor Alexandre Silveira, também contribuiu aí para esse trabalho. Então, na introdução ali, eu trago um pouco das inovações tecnológicas, né, que motivam a adoção de SSTs, né, que são Self-Service Technologies, né, tecnologias de autoatendimento, vamos dizer assim. Trago também que o consumidor, ele então realiza o serviço sem
atuação direta de um funcionário, né? Ele mesmo faz o serviço, então não se limita à mera funcionalidade, trago isso na introdução, que a participação ativa do consumidor ela gera aí cocriação de valor. E trago, além das SSTs, né, trago na introdução também sobre comunidades de marca. Então, que comunidades elas são especializadas, baseadas em relações sociais entre os admiradores da marca, consciência de espécie, né, da própria comunidade, rituais, tradições compartilhados entre os membros. E tem também um senso de responsabilidade moral entre os membros. Tecnologias digitais, como é o caso de muitas SSTs, facilitam essa interação. Na introdução, então, eu trago já a questão de pesquisa, que é a seguinte: quais atributos da experiência com tecnologias de self-service ou de autoatendimento têm relação com potencial, né? Relação potencial para a formação de comunidades de marca ou tribos de consumo, que é um termo muito próximo. Então, o objetivo é investigar, através dessa revisão sistemática da literatura, quais são esses atributos das experiências com SSTs que apresentam relação com os atributos ligados à construção de comunidade em torno da marca, né? Ou tribos de consumo. Como referencial teórico, então, especificamente para tecnologias de autoatendimento, alguns autores aí foram mais explorados, né? E falam que o seguinte: SSTs elas são sistemas que permitem aos consumidores produzir um serviço de forma independente. Aqui trago alguns exemplos: caixa eletrônico, acho que é o mais conhecido, os sites de compras, quiosques de check-in, hotéis, né, restaurantes, aplicativos bancários. Então, trago esses autores aqui: Wei et al., Kelly e Lawler, Melter. A adoção de tecnologias de autoatendimento ela é motivada pela redução de custos de mão de obra e aumento da eficiência, né? Por reduzir a necessidade de funcionários, principalmente. Experiência do consumidor com as tecnologias de autoatendimento abrange uma forma bidimensional, atributos extrínsecos, que são os utilitários e tangíveis, e intrínsecos, que são os intangíveis e experienciais, né? Aqui eu destaco, né, que são os extrínsecos, visam principalmente eficiência e funcionalidade, enquanto os intrínsecos eles podem levar aí uma experiência de serviço transcendente, que é mais memorável e significativa, conforme esses autores aqui. Cova e Pace, 2006, Wei e colegas de 2017, e Kwon e colegas de 2025. Ainda no referencial teórico sobre comunidades de marca e marketing tribal, né? Existem basicamente 3 marcadores essenciais da comunidade de marca, né? Que para a gente identificar uma comunidade de marca, ela é consciência de espécie, né? O senso de nós, diferença dos outros, né? O segundo, rituais e tradições compartilhadas entre os membros, processos sociais que transmitem significados e cultura da comunidade, tais como experiências de consumo compartilhado. E terceiro ponto, né, responsabilidade moral, senso de dever em ajudar os outros membros. Então, tem vários autores aqui que suportam isso. Quanto ao marketing tribal, né, busca alavancar a existência de tribos, né, de indivíduos apaixonados por uma marca. Então, é bem similar a comunidades de marca, então trago no trabalho apenas mais para contextualizar, que às vezes aparece com esse nome, né? Embora chamadas de neotribos possam ser mais fluídas e com encontros ocasionais. Inclusive, alguns dos autores são os mesmos que tratam de comunidade de marca. A metodologia desse trabalho, então, como já mencionado, foi uma RSL, né? Uma revisão sistemática da literatura. E aqui eu usei também o protocolo Prisma, né?
As bases de dados, então, foram a Scopus e a Web of Science, usando, então, na Scopus título, resumo e palavras-chave, e na Web of Science tópicos, que é o similar, né? Que é título, resumo, palavras-chave do autor. A estratégia inicial ela foi combinar essas strings de SSTs e de comunidade de marca, né? O atributo de consumo. Mas nessa combinação elas não trouxeram nenhum resultado. Então, o que eu optei foi realizar 2 pesquisas, né? Separadas utilizando a experiência de consumo como um elo de conexão entre esses 2 campos. Então, aqui abaixo vocês podem ver as strings, né? A primeira ali é a comunidade de marca, né? A comunidade de tribo de consumo, né? E colocando ali depois experiência do consumidor, né? Experiência de consumo. Essa mesma eu coloquei na string de baixo, na segunda, só que daí ligado a self-service, né? Então, esse foi o elo para encontrar os possíveis atributos em comum. Então, ainda sobre a metodologia, cada busca em ambas as bases, Scopus e Web of Science, foi filtrada por artigos de acesso aberto e de língua inglesa. Após os metadados explorados na plataforma do Mendeley, então foram excluídas as duplicatas, né, artigos que estavam repetidos entre as bases, analisados os resumos, excluídos os erros de inclusão, né, artigos que aparecem na busca, mas quando a gente avalia, eles não falam do tema que a gente está precisando. Então, as 2 pesquisas nas bases, elas tiveram diferentes strings, 12 de SSTs, 17 sobre experiência de comunidade de marca. Então, restaram um total de 29 artigos. Aqui as etapas do processo, né, metodológico. Então, teve esse desenho de pesquisa, planejamento, coleta de dados, organização e análise de dados. E, por fim, a apresentação dos resultados. Planejamento ali, elaboração do tema, né? Elaboração do objetivo, definição dos critérios para seleção, foi mostrado já. Na coleta, busca por periódicos nas 2 bases, Scopus e Web of Science, triagem dos resultados, mapeamento dos resultados, onde eu usei o VozViewer. Na organização e análise da leitura, então, dos resumos, organização dos dados. Eu utilizei o Notebook LM do Google para separar e agrupar os textos, né? E retomar eles quando eu precisava. A leitura e análise das relações entre os resultados. Então, a apresentação da RSL e análise e discussão dos resultados. Aqui eu trouxe, então, o diagrama Prisma adaptado. Aqui eu suprimi as partes onde não foi aplicado, né? Até para caber no slide. Então, em geral, as buscas de dados na Scopus e Web of Science resultaram juntas em 241 registros, após a aplicação dos filtros, idioma e acesso, remoção das duplicatas e triagem dos resumos, foram excluídos 212 registros. Assim, ficaram 29 estudos foram incluídos na análise final. Aqui uma análise da experiência de consumo com o elo de comunidade, né, de marca. Aqui nesse mapeamento de concorrências de palavras-chave, a gente pode ver claramente como ocorreu o elo ali entre self-service, bem à direita, e brand community, né, comunidade de marca à esquerda, são ligados pela experiência de consumo, que está no centro ali fazendo essa ligação. Então, quanto à análise dos resultados, os atributos de experiência de consumo que não se sobrepõem entre as áreas, então ficaram atributos relacionados somente a experiências com SSTs. Então, eram aspectos funcionais, operacionais, perceptivos, que afetam a eficiência e a autonomia do consumidor, como qualidade, utilidade, facilidade de uso, etc. Atributos vinculados à percepção de valor, utilitário, satisfação, e outros atributos, esses que não tinham relação, tá?
apareciam só nas pesquisas de SST. E já os relacionados somente em comunidades de marca e tribo de consumo, aspectos simbólicos, sociais, identitários, que surgem da interação coletiva entre consumidores, como o senso de pertencimento, comunidade à marca, da comunidade de marca, identidade grupal, reputação da marca, experiências em níveis variados, bem como as coletivas em torno das dimensões informativas, interativas e de entretenimento, que representam a vivência da comunidade, e outros atributos. Esses foram os que não se sobreporam. Então. Aí aqui o que interessa para o trabalho, né? Esses atributos de consumo que se sobrepõem entre artigos das áreas de SST e comunidade de marca. Então, os pontos em comum vão desde resultados clássicos da experiência do cliente, como satisfação e lealdade, até dimensões mais subjetivas, como emoção, confiança, engajamento e cocriação de valor. Mesmo em contextos diferentes, os dois campos compartilham aspectos da experiência que podem ser relevantes para o consumidor e gerar conexão com a marca. Então, aqui listados, né, lealdade do cliente, apareceu em ambas, experiência do cliente, satisfação do cliente, engajamento, envolvimento, confiança, experiência hedônica, relação social e cocriação de valor. São alguns dos pontos que aparecem, então, em ambos os resultados, né, de vários autores, citando eles nas duas áreas. Alguns outros pontos com ligações mais fracas. O que eu quero dizer com mais fracas? Às vezes ele é muito citado pelos autores de uma área e somente um ou outro cita na outra área, ou vice-versa. Então, eu considerei mais fraco, né, do que esses primeiros que eu trouxe ali, que vários artigos das duas áreas citam, né? Então, os primeiros são mais fortes, esses, apesar de mais fracos, vale a pena citar, né, que são design, estética, amor pela marca, comunidade boca a boca, comunicação boca a boca, experiência emocional, emoção, experiência sensorial, experiência utilitária, né, e informatividade. Então, para a gente discutir os resultados, né, a RSL ela revelou então vários atributos mencionados tanto na literatura relacionada às experiências com SSTs, quanto relacionados às experiências de comunidade de marca. Então, a gente destaca ali a satisfação, confiança, lealdade à marca, prazer, cocriação de valor, que vem lá da lógica de serviço dominante, né? Engajamento, emoções positivas, experiências sensoriais e hedônicas, e utilidade percebida, e relacionamentos sociais, entre outros. Então, a literatura sobre SSTs, que normalmente é focada em aspectos tecnológicos, né, e de aceitação do sistema, em estudos recentes, como o de Kwon, de 2025, Kwon e colegas, trazem a cocriação de valor e atributos mais subjetivos conectados ao valor simbólico e emocional. O critério de ligação e adotado, né, experiências de consumo, outros elos podem revelar resultados diferentes. Então, esse foi o critério que eu utilizei, né? Como eu falei inicialmente que não consegui diretamente um resultado com as duas áreas, eu usei esse elo, né? Que é a experiência de consumo. Então, talvez um outro estudo com um outro elo possa trazer resultados diferentes. Pode haver atributos de comunidade de marca presentes na experiência de SSTs que apenas ainda não constam na literatura, né? E por isso não apareceram. Logo, estudos de casos observacionais que possam identificar aspectos simbólicos, rituais ou culturais emergentes de interação com SSTs. Para concluir, experiências positivas com SSTs podem levar, sim, então, à construção de comunidades de marca. Os vínculos entre a satisfação, lealdade, confiança, prazer, cocriação de valor se mostraram sólidos nos dois campos da literatura. O estudo cumpriu, então, com o objetivo dele, né,
de identificar esses atributos da experiência de consumo com SSTs, que estão ligados à construção de comunidade de marca e tribo de consumo, através dessa RSL. Como contribuição, então, do ponto de vista teórico, esse trabalho ele avança na integração entre as literaturas de SSTs e comunidades de marca, sob a lente da experiência, foi o elo. E do ponto de vista gerencial, ele oferece aí pistas para design de tecnologias que, além de eficientes, como normalmente são as SSTs, provam que experiências de vínculo, lealdade, senso de pertencimento, a fim de ampliar o potencial de formação de comunidade em torno da marca. Então, desenvolvimento dessas tecnologias voltado para esses aspectos, né? Quando se tem o objetivo de formar comunidades. Basicamente é isso. E aqui eu trouxe os autores aqui. Tentei colocar tudo no mesmo slide, né? Bom, tá ótimo, Christian. Muitíssimo obrigado, viu, pela sua apresentação. Mais uma vez eu cumprimento, né, a sua trajetória aí profissional e também agora no mestrado, né? Então é um mestrando. Parabéns demais por isso, né? Desejo todo o êxito do mundo aí para ti e muito obrigado pela apresentação, foi bastante clara, né? Eu particularmente como moderador da sessão, eu li na íntegra todos os trabalhos de forma detalhada, fiz meus apontamentos aqui, mas a apresentação de vocês também é muito clara, né? Nos traz aí, não só para mim, mas para todos os ouvintes, ou para aqueles que não tiveram oportunidade de ler na íntegra o trabalho, traz aí uma luz muito clara sobre o início e os resultados, né? A questão de pesquisa ali, até os resultados que vocês conquistaram. Então, parabéns mais uma vez, Christian, e muito obrigado, viu? Muito obrigado. Não por isso. Vamos passar, então, a palavra para as autoras. Vocês me ouvem bem, Luana, Maria Vitória? Não sei se vocês estão aptas aí a fazer a apresentação. Por gentileza, nos iluminem. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Eu ouço bem, ouço muito bem. Sim, Ótimo. Tá, então eu vou compartilhar aqui a apresentação, tá bem? Tá ótimo, tranquilo. Conseguem ver minha tela? Sim, estamos vendo, Luana. Ótimo. Perfeito. Qualquer coisa vocês me interrompem, tá bem? Tá bom, eu peço gentilmente, se possível, né? Claro, se você conseguir colocar em tela cheia para nós. Foi? Agora sim. Foi. Muito obrigado, Luana. Você tem Por, toda a palavra, por gentileza. por nada. Então, bom dia novamente, pessoal. O nosso artigo, ele tem como título Embaixadores do Perigo, uma análise retórica de padrões persuasivos na publicidade de apostas online, em parceria com megas influenciadores. Então, como queridos coautores aqui comigo, eu tenho Maria Vitória Alves de Oliveira, que é minha colega de mestrado, e o professor José Lindenberg Julião, que é doutor, também pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, aqui dando uma introdução para vocês sobre a temática, né, e trazendo esse contexto global e nacional sobre as apostas online, o Brasil hoje, ele, com dados de 2024, ele representa o sétimo maior mercado global, com receita bruta associada às apostas online de cerca de 4,9 bilhões de dólares.
Falando de impacto social, pela nossa pesquisa, a gente percebeu que há uma forte correlação ali do hábito de apostar online com grupos socialmente mais baixos. E só fazendo uma pequena, correção, não pela nossa pesquisa em si, mas pela a nossa pesquisa em relação a outros trabalhos já referenciados. E também 1,3 milhões de brasileiros estão ficaram expostos à inadimplência no primeiro semestre de 2024 por conta da prática de apostar online. Houve também um vácuo regulatório, que foi desde a autorização dessa prática em 2018, através dessa lei 13.756, a regulamentação efetiva que só veio a ocorrer 5 anos depois, ali no final de 2023, permitindo com que empresas estrangeiras operassem a partir da autorização, mas não estivessem sujeitas à tributação ou fiscalização, durante esse período, tá? Então, sabendo que o marketing ele deve ser transparente, responsável e, entre outras coisas, servir aos consumidores de forma, responsável e ética com produtos, principalmente com produtos que possam causar prejuízos ou vícios, né? E levando em consideração que campanhas publicitárias de apostas online frequentemente utilizam apelos emocionais, omitem riscos, o CONAR chegou a instaurar quase 50 processos contra publicidade de bets entre 2023 e outubro de 2024. Então, a gente está falando ali de um pequeno período, um pouco menos de um ano, que a partir da regulamentação e da operação do CUNAR, esses processos foram instaurados. Mas levando em consideração que houve esse vácuo regulamentatório e que é tudo ainda muito, que a prática ainda é muito recentemente fiscalizada, a gente entende que há um problema que deve ser explorado. Então, o objetivo desse estudo realmente é analisar como uma das empresas, uma das maiores empresas de apostas online, em parceria com influenciadores digitais, constroem discursos que podem naturalizar, que tem esse potencial de naturalizar ou romantizar a prática de apostas. Para isso, a gente usou de um referencial teórico que ali tem o seu arcabouço em torno da teoria da comunicação persuasiva, é justamente para analisar como essas mensagens publicitárias influenciam o comportamento do consumidor. E essa teoria, ela tem ali base na retórica aristotélica, que possui três dimensões fundamentais, que são o ethos, que está baseado na credibilidade da fonte, o pathos, baseado no apelo emocional, e o logos, no argumento racional. Então, a ideia é a gente analisar essas falas, essa publicidade dessa empresa baseada na teoria da comunicação persuasiva, mais especificamente nessas dimensões aristotélicas. Porém, é também importante observar que a persuasão, a rota da persuasão foi estudada posteriormente e observou-se com essa evolução do estudo que há uma rota central, segundo Petty e Cassiopo, que uma rota central da persuasão que está baseada na análise crítica, através do que é dito, do que é exposto, mas também há uma rota periférica, que se baseia em pistas contextuais, como a atratividade da fonte. Então, não está tão direcionada a uma análise crítica do que está explícito. E o uso de celebridades pode acionar a rota periférica, diminuindo assim o senso do perigo, deixando a rota central e a análise crítica ali em segundo plano.
Para o método, a gente utilizou uma abordagem qualitativa que visa, né, compreender em profundidade as estratégias publicitárias. O método utilizado foi análise de conteúdo retórica, focada principalmente nas dimensões ethos, patos e logos. E nós analisamos, Diego, se você está falando, tá mudo seu áudio. Não estou falando não, Ah, Luana. tá, tranquilo. E nós analisamos 10 vídeos, tá? 10 Reels, da plataforma Instagram da Bet Nacional. O período que foi analisado foi o pré-regulamentação, 2 meses antes da regulamentação, ali em novembro e dezembro de 2023, e pós-regulamentação também um período de 2 meses, entre maio e junho de 2025. Para a escolha dos influenciadores, o critério foi que fossem mega influenciadores, ou seja, que tivessem mais de 1 milhão de seguidores e que também fossem famosos já fora da internet, ou seja, que sua credibilidade tivesse sido construída baseado em outras expertises, digamos assim, desses influenciadores. E mais especificamente, nesse caso, que eles fossem associados já anteriormente ao campo esportivo. Então, foram escolhidos Vini Júnior, Galvão Bueno e Natália Gittler. Vini Júnior ali como um esportista, né, um jogador de futebol super aclamado e bem posicionado no cenário internacional e no cenário nacional, e que representa ali na sua trajetória uma trajetória emergente de pessoa que socialmente emergiu, que hoje inclusive conta com mais de 50 milhões de seguidores na sua plataforma do Instagram. Galvão Bueno, como um apresentador super renomado no cenário nacional, que tem aí uma trajetória de sucesso narrando esportes, inclusive além do futebol, como a Fórmula 1, com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, e uma carreira de mais de 40 anos. E Natália Glitter também, uma tenista profissional que, além disso, já atuou ali em outros esportes, então ela tem essa característica, né? Além de ser mulher num território que normalmente é mais masculino, ela também já passou pelo tecbol, pelo tênis, enfim. Ela tem essa característica de estar em mais de um esporte, ser boa em mais de um esporte. A Bet Nacional, ela foi escolhida porque ela utiliza, além de outros critérios, ela utiliza ali como slogan, né, a Bet dos brasileiros. Então, pelo slogan em si, ela já traz um apelo de envolvimento dos brasileiros, sem contar que ela foi, por dados de 2024, ali como a quinta bet, mas com maior quantidade de visitas em seu site, tá? Dentro da análise dos resultados, é percebido uma reconfiguração da persuasão, ou seja, há uma transição da retórica. A marca, a Bet Nacional, ela migra de uma lógica que era aspiracional de consumo, né, para formas mais sutis e mais afetivas. Então, a regulamentação de 2023, ela não suprime a força da persuasão, mas ela redireciona desse campo mais aspiracional para um campo mais afetivo. E aí, analisando dimensão por dimensão, em relação ao ethos, na pré-regulamentação, é percebido que o prestígio é muito explorado, tá? Dentro das características principais, o ethos está ancorado na legitimidade prévia dessas figuras, tanto de forma explícita quanto de forma cerimonial. Então, em um dos vídeos ali, Vinícius Júnior, ele está em um enquadramento formal, assinando um contrato de renovação com a Bet até 2027, o que gera uma atmosfera de segurança para quem está assistindo. Em relação ao patos, que é a dimensão emocional, percebe-se que na pré-regulamentação está focado na evocação de emoções
positivas, como o entusiasmo, o otimismo, a esperança. Em uma das frases de Vinícius Júnior, ele diz que a profecia continua, de forma a projetar o sucesso, né, contínuo dele como esportista e estender essa promessa de futuro próspero também àquele espectador. Já em relação ao logos, que é a dimensão que está associada à lógica, ou seja, a análise mais crítica, há um simbolismo que está embasado em uma racionalidade implícita e por inferência. Se é seguro o suficiente para Vinícius Júnior, né, através da análise que ele faz no vídeo e da renovação do contrato, deve ser bom também para o espectador. E a aposta, nesse caso, ela é vista como uma extensão da identidade do influenciador, não como um serviço que ofereça algum risco para esse espectador. E como a gente está falando de um período pré-regulamentação, há também uma omissão nesses vídeos, né? Não há uma ausência de mensagem de alerta, o que acentua a vulnerabilidade do público. E a aposta, ela não está ali realmente vista como um serviço de risco. Em relação ao período pós-regulamentação, como eu falei para vocês, há essa transição para o aspecto mais emocional. Então, o pathos, que é justamente a dimensão emocional, ela está baseada, está muito embasada na leveza, passa a ser o vetor dominante e como características principais a emoção, que está modulada para leveza, humor, espontaneidade, conexão cultural. Em um dos vídeos, né, Vinícius Júnior se declara ao futebol e pergunta: Você também é apaixonado por futebol? Deslocando essa afeição para a plataforma. E Galvão Bueno, em outro vídeo, ele usa o humor, interage com os torcedores, cria um clima super descontraído e de pertencimento, inclusive palpitando junto com os torcedores em relação a um jogo que aconteceria, naquele dia do vídeo. Então, há, ainda essa retórica da emoção e do humor e da espontaneidade. Já em relação ao ethos, ele está muito embasado na contextualidade. Há uma autoridade implícita construída pela naturalização do vínculo e da credibilidade dentro do contexto, justamente dessas figuras que já possuem essa credibilidade prévia. E Vini Júnior chega a associar a sua velocidade à marca. Ágil e veloz, ninguém pega, igual a Bet Nacional. Galvão, em outro vídeo, utiliza sua bagagem como narrador de referência para legitimizar análises. Então, ele chega a fazer uma análise em relação à atuação do novo técnico da seleção brasileira e fala, deixa claro quanto conhece esse técnico, como ele já agiu em outros momentos e já faz uma prospecção futura de qual serão os próximos passos do Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira. Em relação ao logos, que é a dimensão que está mais relacionada com a racionalidade, há ali uma associação central, que não está expressa necessariamente por fatos, mas por associações simbólicas com o jogo leve, cotidiano, estimulando a participação lúdica do espectador. A ideia de palpitar se insere como parte da experiência esportiva, né? No vídeo que Galvão entrevista torcedores. E o convite é explícito e curto, que aparece no final, né? Verbalizado por Galvão. Vem para a Bet Nacional, são milhares de jogos e mercados para você palpitar. Então, fica claro que há um mecanismo de persuasão, há um acionamento de mecanismos como autoridade, prova social e afeição, ativando a rota periférica, nesse caso, na pós-regulamentação. Então, analisando as transgressões sutis, né? A regulamentação ali, ela traz uma obrigatoriedade legal, onde o CONAR, ele impôs mensagens de alerta, como proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Isso vai corroborar o ethos
ao demonstrar o cumprimento dessas regras, mas o aviso é proferido muito rapidamente e por outro interlocutor, não aqueles influenciadores do que estão proferindo a mensagem ali principal de publicidade. A publicidade, ela, em alguns vídeos, por exemplo, com Galvão, não há nenhuma menção explícita que a identifica como publicidade, configurando uma publicidade furtiva, nesse caso em que ele está em um ambiente descontraído, palpitando com os torcedores, não há nenhuma mensagem, em alguns outros vídeos também não, isso já pós-regulamentação, e há uma associação com sucesso, porque o logos da pós-regulamentação ainda ancora o significado na associação ao sucesso emergente, por exemplo. O Vini sempre deu orgulho para a gente, o que possivelmente poderia contrariar essas diretrizes do CONAR, mesmo que de forma sutil, em relação à abstenção em conduzir ali e induzir o enriquecimento. Então, indo aqui para conclusões e implicações sociais, em síntese ali, a síntese da persuasão, a publicidade ela vai se transformar, ela vai deslocar o seu ponto de força, desloca da promessa de vitória para o prazer em si da experiência, da autoridade formal para a legitimidade afetiva, de forma que o consumidor, ele é um espectador encantado, cuja adesão se dá pela emoção legitimada, não pela lógica em si. Então, há um obstáculo emocional, né? Porque o envolvimento emocional e a confiança contextual, eles tornam-se um obstáculos para o público questionar os riscos, mesmo com os alertas legais, inclusive por essa rota periférica da persuasão ter sido acionada. Em relação às implicações regulatórias, os achados eles sugerem que as estratégias de convencimento continuam atuantes, porém com roupagens mais sutis. Então, é necessário que a fiscalização seja intensificada, né? Ou até que haja um refinamento dos mecanismos regulatórios, que já existem, mas que pelos achados precisam ser refinados. Em relação às limitações do estudo e às sugestões futuras, né? Nós, autores, reconhecemos que não foram investigadas todas as reações dos usuários, quer dizer, não foram investigadas as reações dos usuários, como interações, curtidas, comentários, e a análise está restrita a uma casa de aposta e a mega influenciadores específicos. Então, como sugestões para o futuro, a ampliação para micro e nano influenciadores que às vezes se encontram até mais próximo ali dos espectadores poderia ser interessante, além da análise longitudinal dessas adaptações estratégicas, de acordo até com essas reações dos próprios usuários e estudos empíricos com os consumidores para verificar o impacto efetivo dessas dimensões retóricas. Então, assim, eu finalizo a apresentação do nosso estudo. Aqui estão as referências bibliográficas que utilizamos. Agradeço a vocês e me disponho à retirada de dúvidas. Obrigada, pessoal. Bom, muito obrigado, Luana. Parabéns pela trajetória também, parabéns pelo manuscrito, né, pelo trabalho e parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Fiquei muito contente de ver a apresentação de todos vocês, uma apresentação muito rica, realmente. Agora, a gente vai começar com a segunda parte da nossa sessão, a parte das discussões, das contribuições, né? Todas elas, naturalmente, com o objetivo de incrementar, de fortalecer, de aprimorar o manuscrito de vocês, né? Em alguma medida. Então, de antemão, eu passo a palavra para a audiência, né? Com relação aos 3 manuscritos, se alguém tiver alguma contribuição, alguma sugestão, ou de repente, por que não, alguma questão, alguma dúvida que nos faça também aprendermos, né? Com os colegas aí, com os pós-graduandos que conduziram seus respectivos trabalhos. Então, eu passo a palavra e, naturalmente, se ninguém tiver nenhuma questão, nenhuma dúvida, eu
começo a conduzir a discussão, mas naturalmente gostaria de ouvi-los, ouvir a audiência. Tá tudo bem, pessoal. A gente está começando a semana, né? A gente está aquecendo os motores, então eu vou começar a fazer essa discussão, essa inquietação, e eu espero que a gente se integre, né? Para que naturalmente a discussão evolua e contribua aí. Acho que esse é o objetivo principal, né? Contribua para que os autores fortaleçam as suas pesquisas. Beleza. Eu vou começar pelo Country of Origin, né? Por conta da sequência aqui mesmo, tá? Então, trabalho Country of Origin on B2B, Automotive Aftermarket, a Scoping Review. É um trabalho sobre o país de origem no business to business, focado naturalmente no setor automotivo, especificamente para o aftermarket, né? Para quem não sabe ou para quem não leu o manuscrito, o aftermarket é aquele mercado de peças. Igor, por favor, né? Por gentileza, você é o especialista de mercado aqui, pode me corrigir, por gentileza. É aquele caso de peças que são colocadas à disposição no mercado após, naturalmente, a venda do veículo, aí, após a montadora fabricar ou, como o Igor nos trouxe, montar o veículo e vender, e daí a gente precisa de manutenção, a gente precisa de repente, alguma peça de reposição para garantia, enfim, né? Então, é esse o tema muito interessante, Igor. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar também numa empresa da indústria automotiva, chama Yazaki, fica aqui pertinho de uma das fábricas, né? Fica aqui pertinho de Sorocaba, inclusive, fica em Tatuí, mas tem aí quase uma dezena delas espalhadas pelo Brasil e em mais de 200 países do mundo, uma empresa que cresceu com a Toyota. Depois você, por favor, me diga aí como é que foi a sua trajetória profissional também dentro das empresas, mas vamos ao que interessa. Eu tô com os documentos, os manuscritos abertos aqui. Eu fiz alguns comentários tanto nos manuscritos, né, em PDF, mas também no meu diário aqui, na minha agenda. Então, o primeiro detalhe, Igor, é com relação à questão de pesquisa, né? O manuscrito está em inglês, eu vou falar em português, mas se de repente alguém tiver necessidade, a gente fala em inglês também, não tem problema. Então, a questão de pesquisa, de modo geral, seria como o efeito do país de origem é abordado no mercado automotivo B2B, né? E o que aconteceu na minha leitura, tá, Igor? De repente, também tem um pouco a ver com uma falta de habilidade, de maturidade nesse tema, mas eu confesso que eu acredito que a lacuna de pesquisa, ou o que a gente chama de problematização, aquilo que vem antes da questão de pesquisa, né, aquele parágrafo anterior que ajuda a fortalecer essa questão de pesquisa, pode ser aprimorado, a meu ver. Por quê, professor Diego, né? Porque, inclusive, vocês, Igor, você e o Márcio Belchior, inclusive eu o conheço pessoalmente, mando um abraço para ele, viu? Espero que a gente se encontre no Cobra do ano que vem, no Cobra Conference, se Deus quiser. Vocês têm alguns elementos que vocês, inclusive, trazem no decorrer da introdução de vocês, que podem fortalecer essa construção da problematização, né? Eu acredito que numa revisão cuidadosa, ali, uma leitura cuidadosa, isso pode ser aprimorado e vai elevar, assim, muito a qualidade do manuscrito de vocês, né? Um segundo detalhe, se você me permite comentar, é sobre o método, né? A revisão de escopo, tá bastante clara e também na sua apresentação.
e vocês utilizaram, assim como um segundo trabalho apresentado, o protocolo Prisma. Eu tenho particularmente visto o protocolo Prisma em, assim, grande quantidade de revisões, e é natural, porque ele é importante, né? Ele traz contribuições, mas assim como eu acabo fazendo lá nas revisões para periódicos científicos, né, que os editores me solicitam, eu vou tentar trazer essa contribuição aqui para nós também. O protocolo Prisma, e aí eu aproveito para falar isso também para o Christian, que também usou na sua revisão sistemática da literatura. O protocolo Prisma, se a gente for lá no manuscrito, não só no original, mas nos que vocês utilizaram, né, que, enfim, a academia acaba publicando depois uma sequência de protocolos Prismas para, né, determinadas situações interessantíssimas, né, mas o fundamento dos 27 itens do protocolo Prisma continua o mesmo, né, de modo geral. Ele é aplicado lá nos resultados gráficos, ou é aplicado na revisão sistemática, ou de repente numa meta-análise, enfim, tem algumas peculiaridades específicas e muitas vezes a gente nem consegue aplicar os 27 itens, tá? Não é que a gente é obrigado a passar por todos eles. Mas eu entendo que se a gente for ler, retomar o que é o protocolo Prisma, é um protocolo, né? É uma sequência de. É um checklist, né? Para quem é da administração, de pontos muito importantes que a gente deve passar por todos eles, ou se não todos eles, como eu disse, porque há uma peculiaridade no nosso trabalho que impede, né, que seja usado alguns deles, mas que a maioria deles seja utilizada e de repente aquela que a gente não utilizou, mas que seria possível, a gente justifica, argumenta, né? Fala, olha, de repente esse item do protocolo Prisma ele não foi usado porque a gente já endereçou de outra forma, né? Com uma outra abordagem. Então, isso eu tenho visto muito de modo geral na literatura, porque o protocolo Prisma não é só aquela matriz, né, da coleta e que resulta ali numa amostra, e que também é muito interessante, a princípio, né? Igor, se você quiser me interromper, por favor, viu? Qualquer momento, aliás, qualquer um da audiência pode me interromper a qualquer momento. O professor tem disso, né, de falar de forma aí destampada, né? O professor adora falar. E mais um detalhe para eu passar para um outro manuscrito, estou até com um manuscrito aqui do Igor aberto. Mais um detalhe que me chamou a atenção, Igor, e daí essa eu queria que você falasse conosco, né, para a audiência, seria sobre os resultados. Então, a gente começou lá, né, ou melhor dizendo, os autores, com 142 documentos, vamos dizer assim, né? 141 da Scopus e um da Web of Science. Naturalmente, a gente foi evoluindo com alguns filtros, né? Com alguns cortes, e a gente chegou nos 4 manuscritos, artigos da amostra, né? E, naturalmente, a meu ver, 2 pontos interessantes, né? Primeiro, que essa sequência de cortes, que na figura 1 aqui está muito bem explicada, né? Muito bem clara visualmente, ela poderia, e não é que é uma necessidade, uma obrigação, tá? Eu estou tentando trazer para a gente uma perspectiva do editor, para quando a gente submeter o manuscrito lá para um periódico científico, de repente a gente já ter sanado alguns detalhes que possivelmente os editores ou os avaliadores podem nos trazer. Além dessa figura 1, detalhar um pouquinho melhor, né? Poxa, os 84 manuscritos que foram excluídos por não serem relevantes, opa, beleza, eles não são relevantes,
Os autores, eles têm livre-arbítrio para... Mas, poxa, se a gente justifica, a gente traz credibilidade, né? Fala, olha, não é... Até o Igor explicou para a gente, né, na sua apresentação, olha, não era relevante, porque após a leitura, então, poxa, um parágrafo curto ali sobre esses detalhes fortalecem demais e não deixa dúvidas, né, pessoal? Porque os editores, os revisores, se eles ficam com a mínima dúvida, tem uma fila de manuscritos ali na espera que vão passar na nossa frente. E, por fim, o número de 4 artigos finais, que naturalmente é o resultado aqui dos filtros do Igor e do Márcio, mas que chama atenção também, né? Que naturalmente entraria ali nas limitações do artigo. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? E naturalmente o Igor também, por gentileza. Tá tudo bem? Tudo bem? Podemos seguir? O artigo número 2, na ordem aqui do nosso sistema, né? O Já artigo... que ninguém, eu queria só, desculpa, professor, eu queria Ô, só Igor, agradecer imagina. pelas Claro, por contribuições. favor, Igor, por favor. Realmente, depois que a gente apresenta, que tem coisas que ficam mais claras, né? E agora, olhando aqui, realmente eu não coloco, né? Por que que foram excluídos tanto artigos assim? Porque o número assusta, né? 4 assusta, mas ele foi o resultado mesmo, e isso. Mas eu concordo e com certeza eu preciso melhorar esse texto no sentido de justificar melhor por que que foram feitas essas exclusões. E até realmente eu faço um pouco disso ali brevemente na apresentação, mas no texto ficou faltando. Claro que esse texto ele é até um pouco antigo, tal. Eu dei uma revisada para mandar aqui para o SEMEAD. Para o senhor ter uma ideia, ele era um texto que eu tinha feito para o Cobra, mas aí eu não deu tempo. Eu falei, eu não vou mandar porque ainda não está do jeito que eu queria. E daí, uma semana depois, o Cobra ele estava pronto e eu deixei ele guardadinho e dei uma melhorada para mandar aqui para o SEMEAD. Mas realmente precisa ser feito esse ajuste aqui para ele ficar um pouco mais sólido essa parte mesmo. Agradeço muito as contribuições, porque é um texto pequeno assim, mas ele ajudou bastante na dissertação, né? Então daí eu não podia deixar de compartilhar isso também. Claro, inclusive com a academia, né? Compartilhar com a academia. O tema é de total relevância, assim, é um manuscrito que todos eles, né? Eu sugiro que vocês sigam aí para uma publicação, né? Seja nacional ou internacional. Não por isso, Igor, e são todas contribuições, né? Vocês são os owners, né? Dos manuscritos, dos trabalhos, então é natural que, de repente, uma coisa ou outra, vocês até não concordem, tá tudo bem. Dando sequência, o artigo agora dos embaixadores do perigo. Primeiro, que título maravilhoso, né? A gente tem as autoras aqui, a Luana Silva, a Maria Vitória Silva e o professor, né? José Filho, todos da Federal de Pernambuco. Então, primeiro que o tema de vocês é muitíssimo relevante, né? Não tem nem o que falar da atmosfera do que é as bets nos últimos anos aí, né? Eu diria que nem nos últimos 5 anos, assim, num presente ou num passado muito recente, assim, isso mudou a forma com que a sociedade vive, inclusive, né? Faz as suas apostas ou antes disso, a gente tinha um número limitado, né, de possibilidades. Então, o tema muito relevante. Há essa discussão também do ponto de vista legal, né, que vocês, inclusive, trazem, e também a importância da teoria com os resultados que vocês trazem. Assim, para mim, essa é a cereja do bolo e eu fiquei muito contente que vocês fizeram realmente esse esforço de fazer esse link, fazer esse match, o que eleva muito a qualidade do trabalho de vocês. Tá bom? Então, parabéns. Deixe-me ver aqui o que alguns... Ah,
beleza, alguns detalhes que eu marquei. E aí, vocês expõem, né, ao final da introdução, que compreender os discursos presentes nas estratégias publicitárias da empresa de apostas online Bet Nacional seria o objetivo, apesar de vocês não declararem, né? Olha, o objetivo do presente manuscrito é tal, e de modo geral, tudo bem, né? Mas mesmo assim, eu adicionaria uma questão de pesquisa, ou um problema de pesquisa, ou uma lacuna de pesquisa, né? Dependendo de cada um de nós autores, a gente segue por uma linha, né? Olha, eu vou solucionar um problema de pesquisa que é tal, né? Ou eu vou responder uma questão de pesquisa que é tal, ou na literatura há uma lacuna de pesquisa que será abordada, né? Então, isso eu diria que é um ponto fundamental em qualquer manuscrito científico, né? O problema, a solução, o problema, a lacuna ou a questão a ser, né, resolvida, a ser respondida, né? Dependendo aí de como a gente gostaria de apresentar a escrita, né? Então, uma sugestão é adicionar isso. Sobre o método, análise de conteúdo, isso é importante. Então, no manuscrito científico, a gente precisa de uma linearidade, né? E o que é a linearidade mesmo, Pro? É que o manuscrito ele fale ali a mesma língua ou com os mesmos termos do início ao final, né? Então, no geral, todos os manuscritos fazem bem isso, mas tem um ponto que me chamou a atenção, Luana, se você me permite, sobre análise de conteúdo retórica. Esse termo, especificamente, ele é trazido por vocês, mas lá na introdução. E quando a gente chega no método, isso até eu não anotei, é por lembrança mesmo, eu me lembro que vocês falam de análise qualitativa, né? E um pouquinho dos procedimentos que serão feitos, mas vocês não falam exatamente sobre análise retórica de dados. Então, qual que é o método específico que será abordado, né? Apesar de ser uma análise de revisão, porque eu já li isso lá na introdução, já tinha isso em mente, né? Então, eu acredito que é interessante a gente apontar isso aqui na metodologia e, para mim, vai também trazer uma contribuição, um aprimoramento muito interessante. E, para finalizar minha fala, além desse ponto forte do match que vocês deram com relação aos resultados e a teoria, vocês têm uma contribuição social maravilhosa, Luana e Maria Vitória, por conta daqueles elementos que eu comentei, né? Da importância das bets e da importância mais ainda da regulação, da importância mais ainda de fazer esse match com a teoria, né? Então, vocês fizeram um ótimo trabalho, parabéns por isso. Eu fortaleceria ainda mais, vocês colocam isso lá, né, no finalzinho, mas fortaleceria bastante a questão das contribuições sociais e até gerenciais, né, para a prática, porque é natural, vocês estão adentrando isso, porque realmente o trabalho de vocês tem bastante relevância e bastante potencial. Os 3 trabalhos de revisão, né, assim como o da Luana e da Maria Vitória. Se alguém quiser comentar sobre o que eu falei, inclusive, ou sobre algum ponto do trabalho das meninas, um trabalho genial, por favor, estejam à vontade. Queria parabenizar também as autoras, porque eu adorei esse trabalho. É maravilhoso assim o jeito como é, porque é uma coisa que a gente vê, a gente acaba sendo afetado, porque não é só no, eu não tenho Instagram, mas eu acabo vendo em YouTube essas coisas, na própria televisão eles colocam os anúncios e ver isso cientificamente como é o modus operandi é uma coisa muito interessante de se ver. E eu faço coro às palavras do professor Diego, porque
é uma contribuição essencial e tem um risco de saúde pública e na economia do país, né? Porque a bet, ela acaba, a aposta em si, ela gera um vício, e vício é um problema de saúde pública, e o impacto na economia, que é citado até no começo do trabalho, a questão de quanto se destinou a apostas, né? Tem até a questão das pessoas usando dinheiro de Bolsa Família para apostas. Então, é um trabalho extremamente relevante, assim, é maravilhoso mesmo, e eu parabéns mesmo, que vocês realmente reforcem essa parte, assim, de que causa isso. Até tem alguns trabalhos estrangeiros já, né, nessa linha de impacto de saúde pública, porque a BET ela é um pouco mais antiga em outros países, principalmente na Europa, né? Então tem aí bastante coisa para ser explorado, e novamente parabéns aí às autoras. Muito obrigado, Igor, pelas contribuições. Por favor, Luana. Bom, muito obrigada a vocês. A gente fica muito feliz de ir além, né, dos muros da nossa universidade com esse trabalho. A gente espera que realmente seja de uma contribuição social profunda, que a gente vá colher no futuro de alguma forma essa contribuição. Eu anotei tudo que você falou aqui, Diego, depois também vou acessar o conteúdo gravado para analisar com mais calma, mas é muito interessante essa visão externa, o quanto ela contribui para nós como pesquisadores, porque para quem está ali inserido dentro do artigo, né, da vivência, do dia a dia da pesquisa, você muitas vezes acha que as coisas estão claras, estão óbvias e nem sempre estão, então o reforço dessa análise criteriosa que você fez, a importância da análise criteriosa de outros colegas sobre a pesquisa. É realmente uma experiência enriquecedora participar. Então, obrigada mesmo. Imagina, não por isso. É uma satisfação para mim poder contribuir assim, né? De forma é, muito pequena diante do trabalho, do esforço que vocês todos fizeram, né? Os 3 artigos. E para finalizar, o trabalho do Christian, né? E do professor Alexandre Silveira da FURG, Universidade Federal do Rio Grande. É isso aí. Atributos da experiência com tecnologias de autoatendimento e formulação de comunidades de marca. Então, os 3 manuscritos são de revisão, e alguns detalhes que eu comentei para um também servem para os outros, né? Eu tenho tentado fazer essa conexão, essa integração, porque é natural, inclusive para pesquisadores que não estão ainda com uma maturidade mais sênior, né? Vamos dizer assim, que cometa as falas tanto do Igor quanto da Luana comentam sobre isso, né? Nós autores ficamos inseridos ali, muitas vezes a gente não vê alguns detalhes que são claros, inclusive para colegas, né? De repente, se os colegas lessem nosso trabalho, eles iam nos iluminar. Então, deixa eu concluir aqui minhas contribuições ao Christian. Questão de pesquisa, Christian, quais atributos da experiência com tecnologia self-service tem relação com potencial para formação de comunidades de marca ou tribos de consumo? Né? Maravilhoso, um método de revisão sistemática da literatura. Eu já comentei, só para reafirmar, sobre o protocolo Prisma, né? Então, aquela fala dos 27 itens, né? De repente, se a gente não vai utilizar algum item que poderia ser utilizado, a gente precisa justificar, porque a gente está falando que está seguindo, né? O protocolo Prisma, então vamos tender a ter cuidado com isso, né? Um detalhe interessante que eu achei, Christian, e eu acho que um detalhezinho na escrita poderia contribuir. Em algum momento, vocês comentam sobre 3 erros de inclusão, né? E eu confesso que eu não acredito que sejam erros de exclusão para o nosso, naturalmente, que vocês podem ter usado até esse termo erros por alguma outra
algum outro manuscrito, mas os erros são falhas, né? Que a gente falhou. E no caso de vocês, não são erros, são fases dos filtros ali, né? Que ainda estavam acontecendo. Isso é só um ponto de vista, tá? Porque o termo erro faz com que o leitor sinta como se tivesse havido um erro. E não houve. Na verdade, os autores estão seguindo lá o protocolo, o processo, e é só o que eu faria, né? Eu tiraria esse termo erro. Agora, 2 pontos importantíssimos. O VozViewer, ele trabalha com alguns elementos que vocês trouxeram, inclusive, mas são estratégias bibliométricas que contribuem para a sua revisão sistemática da literatura. E tudo bem, né? Vocês querem seguir com uma revisão sistemática da literatura, maravilhoso, mas se eu fosse vocês, eu traria essa contribuição também da bibliometria, porque vocês usaram o VozViewer, vocês usaram algumas estratégias bibliométricas e a bibliometria nem é citada, né? Talvez você nem precisa fortalecer o método bibliométrico, talvez porque a revisão sistemática da literatura já está ali no guarda-chuva geral, mas eu traria esse fortalecimento porque vocês fizeram essa integração das estratégias, né, de revisão sistemática e bibliometria. Então eu acentuaria isso no método. E eu também senti que a identificação dos agrupamentos que foram feitos, e isso é maravilhoso, um dos pontos fortes do trabalho de vocês, eu também colocaria isso ou no método ou no início, né, na prévia dessa identificação, como vocês realmente fizeram isso, né? Então, se a gente for lá nos resultados, vocês têm lá, né, as seções atributos de experiência relacionados à comunidade de marca, ou inicia lá no 4.1, olha, aqui serão apresentados os atributos de experiência, e daí vocês dividem, né, essas identificações dos agrupamentos. Daí, metodologicamente, eu senti falta de como fora feito isso, né? E é natural, né? Vocês seguiram alguns critérios, mas precisa registrar e deixar claro aí para os ouvintes. Tá bom, Christian? Essas são as minhas contribuições. Se alguém tiver mais alguma contribuição para o Christian, por gentileza, se manifeste. Senão, a gente vai caminhando também para o final, né? Eu até extrapolei aqui 2 minutinhos, peço perdão por isso. Daí a gente caminha para o final da nossa sessão e se pudermos, né? A gente tira uma foto aqui para a gente registrar esse momento. Então, Christian, por gentileza, você tem algo a dizer, né? A falar sobre o seu trabalho que possa de repente contribuir com os colegas, senão a gente dá um próximo passo aqui na sessão. Eu acho que agradecer, né, pela oportunidade, a contribuição do professor aí, oportunidade também de conhecer o trabalho dos colegas aí, trabalhos bem relevantes, muito interessantes, temas emergentes, né, como o da Luana, dos colegas. Quanto às considerações, naturalmente, na própria FURG também, a gente teve alguns feedbacks, assim, né, de detalhes, que é uma construção, né? A gente está aqui para aprender e evoluir, a cada novo artigo, a gente vai corrigindo e deixando de cometer os erros passados e melhorando cada vez mais. Então, é super válido aí o feedback e só agradecer mesmo, obrigado. Maravilhoso, Christian. Não por isso, para mim é uma honra, um prazer poder fazer parte aí, como eu disse, né, de um pontinho para a evolução de todos os trabalhos. E eu faço das palavras do Christian as minhas, assim, ao ler os trabalhos eu fiquei com muita vontade de conhecê-los pessoalmente, né, a gente poder estar, de repente, em alguma outra sessão no futuro, né, presencialmente para conhecê-los e poder acompanhar
o avanço, a evolução de todos nós, no final das contas, tá bom? Então, muito obrigado por isso, Christian, e a todos os ouvintes. Se vocês me permitirem, antes de eu encerrar, eu tiro uma foto aqui, um print da tela, pode ser? E aí a gente encerra a sessão. Então, vou pedir para todos um belo sorriso, né? Como sempre, para a gente continuar a nossa semana. Vamos lá. Beleza, eu vou pegar o nosso print aqui e vou salvar naturalmente. E eu finalizo a nossa sessão. Eu agradeço mais uma vez, né, a presença de todos vocês. Eu agradeço muito aos que apresentaram, agradeço muito aos que estão apoiando essa sessão, né, ao Igor, também a Rayane estava aí no backstage, né, atenta. Eu também acentuo as palavras da Rayane, que ela mandou aqui no nosso link para a gente avaliar a sessão naturalmente. Quando a gente terminar aqui, eu vou fechar a sessão. Se de repente a gente não avaliou ainda, lá na nossa agenda, né, do congresso tem lá um link para a gente avaliar a sessão. Não precisa fazer isso agora, se de repente a gente não quiser. Mas isso é muito importante para que a organização do SEMEAD possa aprimorar, né? E fazer um SEMEAD, uma semana cada vez mais amistosa, cada vez mais contributiva para todos nós da comunidade acadêmica. Tá bom? Muito obrigado a todos e eu declaro encerrada a sessão. Parabéns a todos os trabalhos e espero revê-los aí num futuro próximo e presencialmente, pessoalmente, se possível. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado. Parabéns, Obrigado. obrigada. Obrigada.